Olá, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Cardoso, ministro do Direito Administrativo. Gente, a partir de agora nós vamos trabalhar o decreto número 58.052 de 2012. Decreto este que estabelece regras para o acesso à informação no estado de São Paulo. Lembrando, nós temos a lei geral, que é a lei número 12.527 de 2011, que é a lei que regulamenta em todo o território nacional o acesso à informação. Mas temos também vários decretos em estados, municípios, explicando, detalhando a lei geral, que é a lei número 12.527 de 2011. Lembrando que aqui é um decreto de execução, aquele decreto que tem como objetivo explicar, detalhar a lei para sua fiel execução. Então vejam só, gente, esse decreto, o âmbito de aplicação é apenas no estado de São Paulo, viu? Mas antes da gente entrar nos artigos do decreto, nós temos que trabalhar um pouquinho quanto à Constituição Federal sobre o tema. Vamos aqui então, gente, qual que é o objetivo nosso? Vamos aqui à tela, trabalhar então o decreto número 58.052 de 2012. Mas vejam só, primeiramente aqui é o texto constitucional, ó. Artigo 5º, inciso 33 da CF. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos, olha aqui, gente, informações de seu interesse particular. Estado. Então, gente, você vai lembrar em sua prova que a regra é que a informação seja assim prestada ao interessado. Não só administração direta quanto indireta, da administração pública estadual e pelas entidades privadas sem fins lucrativos.
preceito geral, então é aquilo que eu falei, a regra é a publicidade e o sigilo como exceção. Implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos. Então, o Estado deve implementar essa política de arquivos e gestão de documentação. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitação. Então, gente, se a informação for de caráter geral, de interesse público, mesmo sem qualquer solicitação, ela já tem que estar disponível. Geralmente, essas informações encontram-se disponíveis nos sites dos órgãos. Gente, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, também é um preceito, é um direito. Fundamento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e desenvolvimento do controle social aqui alguns importantes sim para a gente. Primeiro, autenticidade. O que significa autenticidade? Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Então, autenticidade representa uma informação ser classificada como sigilosa. Gente, desclassificação, supressão da classificação de sigilo. Então, um documento, uma informação era considerada sigilosa e deixou de ser, de ser sigilosa. E nós vamos ter a Gente, unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou mesmo formato. Gestão de documentos, por isso que esta lei cai em sua prova. Você pode muito bem trabalhar no departamento que realiza a gestão de documentos. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, classificação dos artigos. Então, aqui é uma atividade sempre realizada pelos agentes públicos. Gente, informação sigilosa. Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade. Então, pode acontecer, sim, da informação ser classificada como sigilosa. Gente, reclassificação, alteração pela autoridade competente da classificação de sigilo de documentos, dados e informações. Então, a informação era classificada em tal grau de sigilo, aí ela recebe agora uma reclassificação. Nós vamos trabalhar isso melhor depois. Gente, artigo 4º do acesso a documentos, dados e informações. Olha aqui. É dever dos órgãos e entidades da administração pública promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, assegurando sua disponibilidade, autenticidade e integridade para garantir o pleno direito de acesso, então garantia da transparência, divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral,
sob sua custódia, olha o detalhe, independentemente de solicitação. Também é dever do órgão, olha aqui, gente, proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, por meio de critérios técnicos e objetivos, lembrando, o menos restritivo possível. Então, aqui, gente, alguns deveres do órgão gestor da documentação, da informação. Gente, da gestão de documentos, vejam só. A unidade do arquivo público do Estado, na condição de órgão central, então vejam só, gente, no Estado de São Paulo, há sim a unidade de arquivo público do Estado, que é o órgão central do sistema de arquivos do Estado de São Paulo, que tem aqui como SAESP. É a responsável pela formulação, tá vendo? E implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos. Então, uma unidade superior, tá vendo? Então, a unidade do arquivo público de São Paulo é o órgão competente para implementar a política estadual de arquivos, bem como a gestão de documentos. Aqui se refere o artigo 2º do inciso 2 desse decreto, beleza. E deverá propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares visando o tratamento da informação. Então, lembre em sua prova que a unidade do Arquivo Público do Estado de São Paulo representa o órgão central, um órgão normativo que vai estabelecer regras, políticas de tratamento da informação. Agora, gente, integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos. Vamos aqui falar sobre os órgãos integrantes dessa política. Ó. Os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e entidades, porque, gente, nós vamos ter, né, uma unidade central e vamos ter vários órgãos dentro dos próprios departamentos. As comissões de avaliação de documentos e acesso, que tem essa sigla aqui, cada, a que se refere o artigo 11, o Sistema Informatizado Unificado de Gestão, Arquivística de Documentos e Informações, e os serviços de informações ao cidadão, viu? É lógico, né, gente? Não precisa de ficar memorizando todas essas siglas, tá? Essas expressões aqui. Você deve lembrar em sua prova que, né, a lei estabelece, sim, a criação de um serviço de informação ao cidadão, que tem como sigla SIC. Vamos lá, gente. Artigo 7º, ó. Ficam criados em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual, isso você tem que lembrar, ó, os serviços de informações ao cidadão, a que se refere o artigo 5º do decreto, diretamente subordinados aos seus titulares, em local com condições apropriadas, estrutura tecnológica e equipe capacitada para. Então, obrigatoriamente, né, o Estado, a administração tem que criar os serviços de informações ao cidadão. E qual que é a competência desse serviço que tem como sigla, né, a sigla SIC? Olha aqui, realizar atendimento presencial ou mesmo eletrônico na sede e nas unidades subordinadas, prestando orientação ao público sobre os direitos do requerente, o funcionamento do serviço de informações ao cidadão, a tramitação de documentos, bem como sobre os serviços prestados pelas respectivas unidades do órgão ou entidade. Então, o objetivo do serviço é justamente atender de maneira presencial ou mesmo de forma eletrônica o cidadão, informando seus direitos quanto à informação. Gente, também compete protocolar documentos e requerir
dados e informações. Realizar o serviço de busca, o fornecimento de dados, de documentos, dados e informações sob custódia do respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao requerente orientação sobre o local onde encontrar. Tem que ter um serviço interno de informação. Uns exemplos, né? A Secretaria, vamos imaginar, de Educação, tem que ter também um serviço de informação ao cidadão. Então, esses órgãos, né, serão ali o primeiro, tem como objetivo o primeiro contato entre a administração dos direitos do administrado. Gente, orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrado ou obtido o documento, dado ou informação almejada. Então, a administração tem que orientar o Também tem direito de obter documento, dado ou informação produzida ou apenas custodiada por pessoa física, olha aqui, ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo será divulgada mesmo após o rompimento do vínculo entre o Estado e a entidade, né, ao qual fez o convênio, o acordo com o Estado. Também, gente, o administrado particular tem direito, de obter dado ou informação primária, íntegra, autenticada. Gente, transparência como regra e a exceção é a não divulgação. Também, vamos aqui, tem direito também o administrado de obter documento, dado ou informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos recursos, sobre procedimento licitatório e também sobre os contratos administrativos. Gente, o acesso aos documentos, dados e informações previsto no caput deste artigo não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança tecnológico, científico e o sigilo for imprescindível para a segurança, aí é óbvio que o acesso será negado ao particular.
Por exemplo, ó, atividade realizada pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Será que qualquer pessoa tem acesso aos dados produzidos pela ABIN? É lógico que não, gente, porque tem dados ali que interessam sim a coletividade quanto à segurança nacional, segurança, né, institucional do país, viu? Integral ao documento, dado ou informação, por ser ela parcialmente sigilosa, então nós temos uma informação, né, um documento, parte é sigiloso e parte não. É assegurado o acesso, olha aqui, à parte não sigilosa, por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação das partes sob sigilo. E parágrafo 4º, a negativa de acesso deste decreto, gente, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32. Então vejam só. O particular, o interessado, faz o requerimento pedindo a informação. E o agente público não fornece a informação e não explica por que, não motiva, apenas nega o fornecimento da informação. 1527. Olha aqui. Para os fins dos dispostos na Lei 8.112 e suas alterações, infrações administrativas que deverão ser apenadas no mínimo com suspensão. Então, gente, se por acaso o agente público não fornecer a informação e ainda não motivar, não explicar o porquê, ele responderá a um processo administrativo e a pena ao final do processo será, no mínimo, a suspensão. Isso daí, obviamente, vale para o Estado de São Paulo também, para o regime jurídico dos servidores, tá bom? Agora, pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa. Até porque, gente, se o agente público não atender, ou seja, praticar um ato contrário ao princípio da publicidade, ele vai responder sim, conforme o artigo 11 da Lei 8429, que representa ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Então, além de responder um processo administrativo, com pena no mínimo de suspensão, irá responder também pela Lei 8429, porque a não publicidade representa ato de improbidade. Agora, gente, parágrafo 5º, ó. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente por ação preliminar para ver o que aconteceu realmente com aquela informação. Agora, gente, verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, ou seja, né, a destruição da informação, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. Então, a partir do momento do extravio ou mesmo destruição de uma informação, o particular, ele pode pedir muito bem a instauração de um processo para investigar essa situação. E o agente público responsável pela documentação, pela informação, tem o prazo de 10 dias
para indicar suas razões, o porquê que talvez ele não encontrou, porquê que a informação ela foi extinta lá pela administração pública, viu? Gente, meu tempo está esgotando. Próximo bloco nós vamos continuar a falar então do decreto número 58.052 do ano de 2012, viu? Daqui um pouquinho então me aguarde que estou voltando rapidinho, viu? Até o próximo bloco, vamos lá.